Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Como vocês têm passado? Deus tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família? Eu creio que sim. Por isso você ainda está aqui, podendo me assistir através desse vídeo. Eu quero desejar a você uma semana de bênção, cheia da graça e da proteção do Senhor nosso Deus. Mas vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Alguns dias atrás nós gravamos um vídeo falando sobre a família, tá? E nós fizemos um apanhado geral sobre a família, o papel do pai, da mãe, tá? E hoje eu quero focar especificamente naquilo que a palavra de Deus fala a respeito do que é o papel do pai dentro da família, né? O que o pai ele pode e precisa fazer dentro do seu lar, dentro da sua casa, para com os seus filhos, para com a sua esposa, certo? Lá em Mateus, no capítulo 19, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor, ela diz que deixará o homem pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, tá? Então, em primeira instância, o homem ele precisa deixar o pai e a mãe, deixar o seu lar primário, né? E vai se unir a uma mulher e aí vai se tornar, como diz a palavra, uma só carne, né? Uma só carne. Isso traz algumas implicações, tá? Então, deixar o quê? É abandonar de vez a família anterior? Não. É deixar a liderança do seu pai e agora ele vai se tornar um líder dentro do seu lar, né? Também implica em deixar os maus exemplos, né, que porventura ele pôde ver dentro da sua casa, né? Muitas vezes, infelizmente, nós vemos lares que estão passando por tribulações ou que já passaram por tribulações porque o pai, o que deveria ser o cabeça do lar, o exemplo dentro da sua casa, tem uma conduta que não é a melhor, mais agradável. Então, quando o filho se torna adulto e resolve constituir uma nova família, ele sai dentro daquele lar, mas ele precisa também se desligar desses maus exemplos que ele viu dentro da sua casa, da casa do seu pai, né? Para com nos relacionamentos para com a sua mãe, seus irmãos, e ele precisa deixar isso, tá? Mas infelizmente o que nós vemos é essas situações sendo proteladas e levadas adiante, né, pelos filhos. Por exemplo, o pai bebia, o filho sai de casa, constitui uma nova família e também vai beber, como o pai bebia, e traz desgosto dentro da sua casa, tristeza, traz brigas, né, dentro da sua casa. Muitas vezes o pai era violento, né, e aí o filho leva para o seu novo lar também atitudes de violência, né, violência física ou violência emocional, né, com palavras de desprezo, de baixo calão. Então, não é isso, tá, que Deus quer para você. Olha só, deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher. Você precisa deixar tudo aquilo que é de ruim para trás e constituir seu lar com um novo alicerce, tá? Por exemplo, a questão da infidelidade conjugal no relacionamento, porque o pai era assim, aí você precisa também ser assim, você precisa levar adiante. Aí é onde se fala muito sobre a maldição hereditária, né? Mas o que acontece verdadeiramente é que o exemplo errado, equivocado do pai está sendo levado adiante pelo filho. Quando ele deveria tomar uma posição, eu vou quebrar isso aqui, isso não vai continuar através de mim, não vai ser através de mim que isso vai dar continuidade e ter uma nova postura, ter uma nova atitude, tá? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então, pais, tenha cuidado, tá? Tenha cuidado, se una
a sua mulher. A palavra de Deus diz que quando deixar vai se unir à mulher. E essa palavra se unir significa o que? Literalmente colar, aderir, né? Tornar-se uma só carne, tá? Como nós podemos aprender lá em Atos 11:23. Então, nós precisamos ter esse exemplo. Essa palavra, ela serve inclusive para mim, que sou o marido, que sou o pai, e que precisamos estar nos orientando através da palavra de Deus para uma boa conduta. 1 Pedro 3,7, a palavra do Senhor diz, nos alerta para honrar a nossa esposa, né? Honrar. E o que significa honrar? É respeitar, dar aquilo que é de direito, tá? Amar a esposa, né? A palavra de Deus diz que devemos amar como a nós mesmos, o nosso próximo, e ainda mais o marido para com a esposa, não é verdade? Então, nós precisamos entender isso, não podemos profanar, né, a nossa esposa, nossa casa. Então, muitos pais têm se equivocado, muitos esposos têm se equivocado e deixado um sentimento, uma conduta mundana fazer parte da sua vida e muitas vezes trazendo prejuízos gravíssimos para o seu lar, para o seu relacionamento, para com os seus filhos, para com a sua esposa. Então é necessário que você reflita sobre isso, tá? Outras condutas erradas, né, que acontecem e nós ouvimos e muitas vezes testemunhamos. Por exemplo, o marido ele não trata bem a esposa, ele não dá carinho à sua esposa dentro de casa, não dá um presente para a sua esposa, né? Muitas vezes pensa-se num presente como algo caro, uma joia, né? Uma corrente de ouro, um anel de ouro, mas o presente não é só isso, tá? Quando há condição de se fazer, faça. E quando não tem condição de dar um presente que seja caro, você pode dar algo pequeno, uma flor, dar um bombom, algo que venha reforçar essa ideia de que você se importa com a pessoa. E sabe o que é pior? O que pior acontece? Muitos homens, muitos esposos, muitos pais de família, muitas vezes não conseguem agradar a sua esposa dentro do lar, dando um presente, dando algo para ela. Por exemplo, a esposa ela vai ficar com um celular velho, quebrado, né, e ele não tem disposição, não tem interesse de dar um celular melhor para sua esposa. Não tem coragem para fazer isso em favor da sua esposa. É um exemplo atual que eu estou trazendo. Claro que pode ser outras coisas. Mas, quando ele arruma um amante na rua, ele dá o melhor celular, né? Porque ela vai exigir isso, né? Ela vai se relacionar com ele com segundas intenções, com interesses pessoais, financeiros até. Então ele vai dar o melhor celular, ele vai dar a melhor joia, ele vai tratá-la com carinho, né? Ou seja, ele vai dar para alguém da rua, para sua amante lá da rua, aquilo que ele não dá para sua esposa dentro de casa. Então essa não é a conduta que um homem, uma mulher de Deus, a conduta que a palavra de Deus, que seja do coração de Deus para você, homem, para você, pai, para você, esposo. Então é preciso que você entenda, o amor tem que ser um amor sacrificial, né? Um amor que você desenvolva, desempenhe dentro da sua casa, tá certo, meu irmão? Então, veja bem, reflita como você tem comportado, cuidado da sua esposa. Será que realmente você tem mostrado esse amor? Outra coisa é que o marido, tá, o pai, ele precisa entender que ele é para satisfazer as necessidades físicas da sua esposa, tá? As necessidades dentro do seu lar. Aquilo que você precisa dentro do seu lar, você precisa satisfazer essas necessidades, certo? Você como
chefe da casa, marido, cabeça, você precisa satisfazer essas necessidades, precisa se esforçar para satisfazer essas necessidades. E também, lá em 1 Coríntios 7, do verso 1 ao verso 4, nós entendemos, nós aprendemos que também é preciso satisfazer as necessidades sexuais da esposa, tá? O marido precisa satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa. Então, é preciso que o homem ele esteja atento, ele seja, de fato, um provedor, né? O provedor, como está escrito lá, né? Em 1 Timóteo 5,8, vai prover, vai satisfazer, tá? Vai agregar valores dentro da sua casa, satisfazer, cuidar bem dentro da sua casa. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Olha só, se alguém não cuida dos da sua família, da sua casa, você não cuida bem da sua esposa, dos seus filhos, a Bíblia diz que você é pior do que os descrentes e negou a fé. Então a sua fé que você diz ter aí, ela não condiz com a sua atitude, tá? Então é preciso que sejamos exemplo no trato, exemplo na conduta, tá? Exemplo no relacionamento. Quantos filhos hoje nós vemos aí relatos, estatísticas, né? Quantos filhos hoje têm que passar por psicólogos, têm que passar por sessões, né, com psicólogos para tratar distúrbios que foram causados pela uma má conduta, um má relacionamento, o tratamento equivocado dos pais dentro de casa. As crianças estão ali como testemunha e como são crianças, estão em idade de formação mental, elas vão recebendo, absorvendo tudo aquilo e fica no meio desta contenda, tá? E só vai sendo prejudicada na sua mente. Então, muitos filhos acabam tendo que passar por tratamentos com psicólogos, tá? Especialistas, para poder manter a sua mente no lugar. Então, pai, tenha cuidado, reflita um pouco que tipo de conduta você está agindo, como é que você está agindo. Será que o que você está fazendo vai fazer o bem para o seu filho? E por isso, muitas vezes, nós vemos aí, por exemplo, filhas que não querem ter um relacionamento com homens, né? Porque vê no pai uma pessoa que não traz satisfação, que não traz alegria, que não traz prazer. Outras vezes são filhos homens que não querem se relacionar com uma mulher porque vê o exemplo do pai e da mãe de briga, de luta. Então tudo isso traz uma degeneração daquilo que Deus criou. Então é preciso que você, pai, tenha muito cuidado com que tipo de exemplo você está dando dentro do seu lar, que tipo de exemplo você está passando para os seus filhos. Não só o que você fala, porque o que você fala é muito fácil, mas o que você faz, né? Qual é o legado que você tem deixado? Tá? Muitos se preocupam com a questão material. O que eu vou deixar? Vou deixar uma casa, vou deixar um valor no banco, mas que tipo de legado que você tem deixado para os seus filhos? Para que eles possam se espelhar, para que eles possam ver o exemplo e dizer: não, meu pai é um bom exemplo, o meu pai é um exemplo que eu quero seguir, quero ser igual, tá? Então pense nisso. Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, tá? Essa deve ser a orientação que devemos seguir para que tenhamos uma família abençoada e possamos ver uma sociedade melhor. Amém? Então, que essa palavra, que pode ser aprofundada, que podemos ir mais longe, mas que essa palavra ela possa falar do teu coração e que você possa refletir sobre que tipo de exemplo você está dando para os seus filhos dentro da sua casa. Amém? Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus eterno, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez refletindo, Pai, sobre a Tua palavra.
Quero te agradecer porque o Senhor nos ama independente do que tenhamos feito. Mas o Senhor é um Deus que transforma, um Deus que renova. Então renova, Deus. Renova este lar, renova essa vida, renova a esperança, renova a alegria, renova, Deus, a tua presença dentro desta família, Pai. Em nome de Jesus, transforma aquilo que precisa ser transformado e renova para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.